Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai, assim, mergulhar fundo numas projeções científicas que, olha, mexem com a nossa cabeça. Vamos falar do futuro da vida aqui mesmo, no nosso planeta Terra. Já pararam para pensar como o destino final da nossa casa azul está totalmente ligado à história da nossa estrela, o Sol? É uma conexão direta, né? Fundamental. Pois é. E o ponto é que agora temos resultados de simulações novas, super complexas, rodadas naqueles supercomputadores, sabe? Pesquisadores da NASA e da Universidade de Toho, no Japão. Tecnologia de ponta mesmo. Exato. E essas simulações estão, de certa forma, redesenhando o mapa do tempo. Quanto tempo a Terra ainda pode ser um lugar habitável? E o que realmente chama a atenção, o que faz a gente prender a respiração um pouco, é que essa janela de tempo para a vida, ela pode ser bem mais curta do que muita gente pensava antes. A questão não é só um fim lá longe, catastrófico. É mais uma deterioração progressiva, sabe? Das condições de vida, um processo que começaria muito, muito antes do final mesmo. Ok, vamos tentar desempacotar isso. A ideia principal que esses estudos reforçam é algo que a gente até intui, mas que agora fica mais claro. A vida do Sol dita a vida na Terra. Totalmente. Ele é a nossa fonte de energia, o motor de tudo aqui, mas ao mesmo tempo, a evolução natural dele é a grande ameaça a longo prazo, né? É o paradoxo cósmico, né? O Sol, como toda estrela do tipo dele, tem um ciclo. Ele não fica igual para sempre. Ele está na meia-idade, digamos assim. Meia-idade? Mas ele vai envelhecer. E ao longo de bilhões de anos, e aqui a escala é cósmica mesmo, ele vai consumir o combustível nuclear dele, basicamente hidrogênio. Certo. E aí começa a transformação. Ele vai se expandir e, como consequência, vai irradiar muito mais calor. Muito mais. Expandir. Imagino que para os vizinhos mais próximos isso não seja nada bom. Nada bom. A fase mais, digamos, dramática é a gigante vermelha. Daqui a bilhões de anos, o Sol vai inchar tanto, mas tanto, que a superfície dele vai alcançar e literalmente engolir os planetas mais internos. Mercúrio, com certeza, Vênus, muito provavelmente também. Engolir planetas, caramba. É o destino deles, previsto pela astrofísica. E mesmo que a Terra escape de ser engolida fisicamente, as condições por aqui já vão estar irreconhecíveis. Muito antes disso. Parece ficção científica, mas não é. E essas novas simulações da NASA e da Toho, com essa supercapacidade de cálculo, elas chegaram numa data mais precisa para esse ponto de não retorno aqui na Terra. Sim, eles chegaram a um marco temporal, baseado nos modelos mais recentes. A estimativa é algo em torno do ano 2021. Nossa, 1 bilhão de anos a partir de agora, mais ou menos. Exato, aproximadamente 1 bilhão de anos. Mas é importante frisar, né? Isso é uma projeção de modelo, com base no que a gente entende hoje de física solar, planetária, olhando para um futuro muito, muito distante. Entendi. Mas essa data representa o ponto em que os modelos indicam que a Terra se tornaria completamente inabitável. Um mundo estéril. Completamente inabitável, o que isso quer dizer na prática? Nem as formas de vida mais duras na queda, tipo bactérias super resistentes? Exatamente isso. Nem mesmo os extremófilos, aqueles micróbios que a gente acha hoje em vulcão, fundo do mar, deserto gelado, nem eles conseguiriam sobreviver. E como isso aconteceria? Qual o mecanismo? O principal gatilho, segundo as simulações, é o aumento implacável da radiação solar. Isso levaria a um efeito estufa descontrolado, muito, muito pior do que qualquer cenário que a gente discute hoje sobre clima. Um efeito estufa fora de controle. Isso. Primeiro, os oceanos, essenciais para a vida como a conhecemos, né? Eles começariam a ferver. E evaporariam. Completamente. Uma terra seca, um deserto global. Que imagem. Exato. E junto com isso, ou como consequência, a nossa atmosfera, nossa proteção, começaria a sofrer mudanças drásticas. Ficaria muito mais fina, rarefeita, talvez até varrida para o espaço pela força da radiação e do vento solar. E o oxigênio? O oxigênio livre, o O2 que a gente respira, que sustenta a vida complexa, desapareceria.
gradualmente, mas desapareceria. Então é a combinação fatal: calor extremo, sem água líquida, perda da atmosfera e sem oxigênio. Não sobra nada. É a receita para esterilizar um planeta, basicamente. Elimina as condições para qualquer vida baseada em água e carbono que a gente conhece. Faz sentido. E o interessante nessas pesquisas novas é como elas refinam o que a gente pensava antes. O Kazumi Ozaki, que liderou o estudo lá da Torre NASA, ele apontou uma coisa crucial. O quê? Ele mencionou que, por muito tempo, os modelos que a gente usava para pensar na longevidade da vida na Terra eram mais simples. Muitas vezes assumiam que o brilho do Sol ia ficar mais ou menos constante até ele virar gigante vermelha. Entendi. Uma simplificação. Exato. E esses modelos mais antigos, como os de alguns estudos anteriores, sugeriam que a Terra poderia ficar habitável por talvez mais 2 bilhões de anos, talvez até um pouco mais. E o que mudou agora com os supercomputadores? Porque a estimativa caiu tanto. Porque agora a capacidade de processamento permite rodar modelos muito mais sofisticados. E eles levam em conta um fator-chave. O Sol já está, bem devagarinho, mas está aumentando o seu brilho. Sua emissão de energia está crescendo. Fase de gigante vermelha. É um processo gradual, mas constante. E quando você inclui essa variável nos modelos, bom, segundo Ozaki, isso fez uma diferença enorme. E aí a estimativa caiu para metade? Basicamente isso. Caiu para cerca de 1 bilhão de anos. E isso, claro, impacta diretamente quanto tempo a nossa atmosfera rica em oxigênio pode durar. Entendi. Mas e outros estudos? Lembro de ter visto algo sobre estimativas diferentes. Sim, é válido lembrar. Teve um estudo importante em 2013 da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Eles calcularam um tempo um pouco maior, entre 1,75 e 3,25 bilhões de anos. Ah, então há uma variação. Sim. E essas diferenças não querem dizer que um está certo e outro errado necessariamente. Pode ser que os focos sejam diferentes, sabe? Um estudo pode focar mais na água líquida, outro na atmosfera com oxigênio. Os modelos usados, as premissas. Exatamente. Ou usaram modelos com parâmetros ou simplificações diferentes. O que a gente vê é uma tendência. Modelos mais novos, mais complexos, que incluem mais variáveis, como esse aumento gradual do brilho solar, tendem a apontar para um fim da habitabilidade, especialmente para a vida complexa, mais cedo do que se pensava antes. Entendi. A ciência vai se refinando? É isso. Mostra como nossa compreensão está sempre evoluindo. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque, mesmo falando de 1 bilhão de anos, que para nós parece, nossa, uma eternidade, Uma escala de tempo imensa. o ponto crucial que esses estudos mais recentes trazem não é só essa data final, lá longe. É a constatação de que as condições para nossa sobrevivência, sabe? Para a humanidade e provavelmente para a maioria dos animais, plantas. Para a vida complexa em geral. Isso. Essas condições vão se tornar impossíveis muito, mas muito antes desse prazo de 1 bilhão de anos. Precisamente. Não dá para imaginar um interruptor que desliga a vida de repente lá no ano 1000.000.002.221, né? O que as simulações e o nosso entendimento indicam é uma piora progressiva, implacável, do ambiente terrestre. Tudo puxado pelo Sol. Uma deterioração gradual. Estamos falando de um declínio lento, mas persistente, nos níveis de oxigênio, um aumento contínuo das temperaturas médias globais que fariam o aquecimento global de hoje parecer, bom, brincadeira de criança. Além do calor e da falta de ar, que mais a gente pode esperar nesse cenário? Uma piora geral na qualidade do ar, talvez mudanças na química da atmosfera. E, claro, o clima ficando cada vez mais extremo. Eventos que hoje a gente acha catastróficos, secas severas, inundações gigantes, supertempestades, eles se tornariam a nova norma. Mais frequentes, mais intensos. O planeta perdendo o equilíbrio, basicamente. Exato. Os pesquisadores do estudo da Torre NASA até usam essa expressão, que o planeta está lentamente perdendo o equilíbrio. Eles sugerem que alguns sinais muito, muito sutis dessa dinâmica de longo prazo em escala geológica talvez já possam ser observados. Como assim? Eles mencionam, por exemplo, a própria atividade solar, os ciclos de manchas solares, as tempestades solares. Embora isso tenha ciclos curtos, a tendência de longo prazo da evolução do Sol
pode, devagarinho, começar a afetar o campo magnético da Terra e, quem sabe, influenciar a taxa de perda de alguns gases da atmosfera, incluindo o oxigênio, ao longo de milhões de anos. Entendi. É um fator a mais na conta. Somado às mudanças climáticas que a gente já causa agora, o quadro geral é de um sistema muito complexo que vai mudando. Então, a grande mensagem não é só sobre um fim distante, mas sobre um processo de declínio que torna a vida humana insustentável bem antes. Exatamente. Isso é crucial entender. Não tem uma data marcada no calendário para o fim da humanidade por causa do Sol. Seria impossível prever isso com precisão. Claro. Mas a conclusão científica que está saindo desses estudos é clara. As condições aqui na Terra vão ficar hostis demais para nós, seres humanos, com nossas necessidades específicas, muito antes do fim total em 1 bilhão de anos. Quanto antes? Centenas de milhões de anos. Talvez centenas de milhões de anos, talvez um pouco menos. Vai depender muito de quão resiliente ou adaptável nossa tecnologia, nossa biologia se mostrarem. Mas, com certeza, não o bilhão de anos completo que levaria para esterilizar o planeta. É uma perspectiva que dá o que pensar. E, pessoal, se essa exploração sobre o futuro do nosso planeta e o nosso lugar nele está sendo instigante para quem nos ouve, considerem, por favor, compartilhar o canal e dar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises. Então, diante disso tudo, qual é a relevância prática de ficar fazendo projeção para daqui a, sei lá, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos? A gente tem tanto problema urgente agora, né? Para que olhar tão longe? É uma ótima pergunta. E a resposta tem várias camadas, sabe? O fascinante aqui é que esses estudos, mesmo focando no futuro distante, têm implicações bem importantes para agora e para o futuro mais próximo. Como assim? Primeiro, para a ciência básica, né? Eles são cruciais para a gente entender os limites da habitabilidade. O que define uma zona habitável? Quais fatores determinam por quanto tempo um planeta pode ter vida? Responder isso ajuda a entender nosso próprio planeta e nosso lugar no universo. E imagino que isso ajude na busca por vida fora da Terra, certo? Em exoplanetas. Sem dúvida. Esse conhecimento guia essa busca. Por exemplo, como foi mencionado naquele estudo da Universidade de East Anglia e outros reforçam, estrelas menores e mais frias que o Sol, as anãs vermelhas, por exemplo, elas queimam combustível muito mais devagar. A zona habitável em torno delas, onde pode existir água líquida, pode ficar estável por trilhões de anos, muito mais que os 10 bilhões de anos de vida do Sol. Entender o fim da Terra ajuda a refinar onde procurar vida que teve mais tempo para evoluir. Faz todo sentido. Direciona a busca. Mas e para nós aqui na Terra? Além da curiosidade científica, tem alguma implicação mais prática? Ah, tem sim. E aqui entra o ponto talvez mais impactante, mesmo que pareça um paradoxo por causa da escala de tempo. A constatação científica de que a Terra tem um prazo de validade para a vida complexa. Certo. E que as condições para nós humanos vão piorar muito antes do fim total. Isso injeta uma dose de realidade, de urgência no pensamento de longuíssimo prazo sobre a sobrevivência da nossa espécie. Urgência para algo daqui a milhões de anos? Parece estranho, né? Mas pensa assim, não é algo para resolver amanhã, mas acende um alerta civilizacional. Se a humanidade quiser existir daqui a, sei lá, 500 milhões de anos, a Terra pode não ser mais o lugar. Entendi. Essa perspectiva precisa começar a entrar no nosso planejamento estratégico como espécie, mesmo que seja um planejamento para daqui a muitas e muitas gerações. E que tipo de planejamento isso inspira? Já se fala em coisas concretas com base nisso? Sim. Essas projeções alimentam discussões que antes eram mais coisa de ficção científica, né? Tipo, desenvolvimento de sistemas de suporte à vida totalmente fechados, autossustentáveis. Ecossistemas artificiais. Exato. Capazes de funcionar sem depender do ambiente externo. A ideia de construir habitats artificiais gigantes, talvez em órbita, na Lua, em outros lugares do sistema solar. E a colonização espacial, claro. E, claro, os planos mais ousados de colonização interplanetária e, quem sabe, um dia interestelar.
a busca ativa por outras terras, outros lares para a humanidade. São ideias grandiosas, mas os desafios devem ser imensos. Colossais, sem dúvida. Tecnológicos, energia, biologia, sociedade, ética. A engenharia para criar um habitat autossuficiente para muita gente é algo monumental. Viagem interestelar para as estrelas mais próximas levaria séculos, milênios com a tecnologia de hoje. É verdade. Mas a questão que essas projeções sobre o futuro da Terra levantam é: se a sobrevivência a longuíssimo prazo é o objetivo, quais são as alternativas? Essas projeções dão um peso maior à necessidade de pelo menos começar a pesquisar e desenvolver essas opções a sério, por mais distantes que pareçam hoje. Ok. Vamos só recapitular rapidinho as ideias principais para fechar esse nosso mergulho de hoje. Primeiro, simulações novas usando supercomputadores feitas pela NASA e Universidade de Tohoku estão refinando o tempo que a Terra pode ser habitável. Isso. Segundo, a estimativa mais recente coloca um prazo de mais ou menos 1 bilhão de anos até aquele ano simbólico de 2021 para o planeta ficar totalmente inóspito, esterilizado pelo Sol, sem oceanos, sem oxigênio. Inviável até para micróbios. Terceiro, e talvez o ponto-chave para nós, as condições para a sobrevivência humana e da vida complexa vão piorar e ficar insustentáveis muito antes dessa data final, por causa de um declínio progressivo causado pelo Sol. A deterioração gradual. E, por fim, essa visão científica de longo prazo, mesmo falando de um futuro distante, reforça a importância de pensar e pesquisar ativamente soluções para a sobrevivência da humanidade fora da Terra, como hábitats artificiais ou a colonização espacial. Uma questão que vai além da ciência, entra na filosofia, no nosso futuro como espécie. Diante dessas projeções de um fim inevitável da habitabilidade da Terra em escalas cósmicas, como a gente deve encarar propostas como a colonização espacial? Será que ela só é uma aventura ou talvez a única alternativa realista para garantir que a consciência humana sobreviva a longuíssimo prazo? É uma pergunta complexa, cheia de desafios. E quem nos acompanha, o que acha? Encarar a colonização espacial como a única alternativa de longo prazo para a humanidade? Dê sua opinião nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a companhia nesta exploração sobre o futuro distante do nosso planeta. Até a próxima!